Príncipes! Hoje eu tô com uma pessoa, cara, muito bacana, porque é um moleque que tá vindo renovando a política, já tem muito tempo. Eu acredito que eu não lembre de um cara que entrou tão novo, que teve essa confiança do povo paraense tão novo, já foi vereador desde molequinho, a gente fala molequinho porque ainda é menino, tu olha, ainda é menino, mas começou, já tem, embora seja muito novo, já tem uma trajetória muito legal, assim, já tem um tempinho aí de estrada. Cara, Tiago, que bacana te ter aqui. Muito obrigado. Bicho, como foi isso, assim, de tu muito novo? Porque geralmente política, o cara vai pegando esse engajamento político com o decorrer da história e com a maturidade, e tu desde muito novo já meteste a cara e já fostes avalizado pela própria população para estar representando. Como foi isso para ti? Guto, eu virei vereador no ano de 2012, né? Em 2012 eu fui candidato a vereador de Belém, tive 7.895 votos. Tenho aí mais de 10 anos já de carreira política. Fui vereador, fui deputado, me reelegi deputado. Em 2020 fui candidato à Prefeitura de Belém, bati na trave, mas foi um bom resultado para nós, eleitoralmente falando. E assim, hoje estou mais uma vez concorrendo, né, à reeleição de deputado estadual. Eu desde muito novo entrei na vida pública, eu fui incentivado, né, pela minha família, porque eu cresci dentro desse meio, meu pai foi político durante muito tempo. Eu entrei 10 anos depois da saída dele e, para mim, eu sempre tive a política como uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Então, isso sempre foi algo que me tocou muito. E, desde muito novo, eu entrei. Fui o vereador mais novo na minha legislatura, fui o deputado mais novo na primeira legislatura de deputado, fui o deputado mais novo. Na verdade, que em todos os cargos que eu estive, que eu venci até hoje, eu fui o mais novo. Espero, na próxima, ainda ser o mais novo, agora na eleição de 2022. Cara, é engraçado isso daí, porque tu foste com 18 anos, né, cara? Na verdade, assim, eu concorri com 19 e tomei posse no meu cargo de vereador com 20 anos de idade. Ah, então tá, foi um ano depois. Eu concorri com 19 anos, ganhei a eleição com 19 anos e tomei posse com 20. E aí, 2 anos depois, eu virei deputado, eu peguei só a metade de um mandato de vereador, 2 anos depois virei deputado, 4 anos depois me reelegi deputado e agora estou indo em busca do meu 3º mandato de deputado estadual e o meu 4º mandato político. Agora, te fazer uma pergunta assim, achismo mesmo. Como é, bicho? Porque a gente sempre que vê política, a gente vê assim os caras que estão lá muito tempo. Como é para ti chegar novo e tentar ter voz perante essa galera que tenta, de alguma maneira, se sobrepor politicamente um em cima do outro? Como é para te ter voz no meio de uma galera dessa, tu chegando menino novo? E a gente entende que, quando mais novo, o contrário de te acuar, tu tens que ir para cima mesmo para mostrar que tu tá ali, não é à toa. Para ti, como foi isso? Olha, no início do meu mandato de vereador foi uma barreira, né? Uma barreira justamente por isso. É um preconceito que existe sobre os jovens, um pré-julgamento que existe sobre a qualidade do debate vindo de um jovem, e a ausência de experiência de vida do dia a dia, ela pode até evitar com que você eleve o debate. Mas o conhecimento, o diálogo, a presença nas comunidades também faz com que você tenha um outro norte da política. Eu entrei novo, mas eu entrei com muita força, com muita garra, com muita determinação. E assim, eu me fiz ser respeitado justamente pelo posicionamento, justamente pela posição que a gente tinha dentro da Câmara. E aí, a partir do dia a dia, convivendo, relacionando e dialogando com as pessoas, a gente foi demonstrando essa independência política, esse respeito político, e aí fomos construindo uma história bem bonita. Cara, tu pulaste de vereador, é isso que é engraçado, né? Passaste 2 anos só como vereador e já foste deputado estadual, e já o pessoal já confiou, já acreditou e já te botou lá dentro. Dentro disso, o que o Tiago fez como deputado? Olha, a gente trabalha muito, a verdade é essa. O deputado, ele é um para-choque da sociedade a nível de Estado, é a pessoa que aproxima e cria pontes entre o executivo estadual na execução de obras e serviços públicos, da sociedade mais distante, das sociedades mais carentes. Então, a gente já conseguiu inúmeros benefícios, levar a ambulância para localidades que nunca tiveram oportunidade de ter uma ambulância para poder fazer o tráfego dos passageiros, né, que estão acometidos por alguma doença. A gente conseguiu levar asfalto para várias cidades, conseguimos levar custeio de saúde pública agora no momento da pandemia para diversos municípios que estavam com fragilidade. A gente conseguiu levar, na verdade, Guto, inúmeros recursos e benefícios para a população paraense. Quando a gente trata da legislação, o que acontece? A legislação estadual,
os legislativos estaduais eles têm uma baixa produtividade e capacidade de legislar. Então, a gente acaba votando muito matérias que são oriundas e proposições do Executivo, daquilo que precisa ser modificado na legislação para poder ser executado pelo Estado. Mas daquilo que é de proposição nossa, que tem efetividade para a sociedade, porque eu não posso apresentar um projeto de lei, o Dia Estadual do Rock and Roll, porque eu já vi isso. Nada contra, ao contrário, tenho o maior respeito, mas o Dia Estadual do Rock and Roll, ele não está valorizando a cultura do rock, ele não está valorizando quem gosta, ele não está valorizando a música, ele está, na verdade, criando algo que não tem uma representatividade social. Então, eu acho que você precisa construir coisas. A gente tem um projeto que eu sempre digo para as pessoas, e eu acredito muito que seja importante, ele é muito voltado para a parte de qualificação profissional. Do tributo que você paga de ICMS na sua empresa, a gente retiraria um pedaço desse tributo, como se fosse uma lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo à cultura. Você retiraria um pedaço desse ICMS que você contribui para o Estado, e, a partir disso, você iria fazer a qualificação profissional da mão de obra do seu negócio. Imagina a quantidade de restaurantes, de bares, de pessoas que têm negócios na cidade de Belém, no estado do Pará, que tem hoje uma mão de obra precária porque a própria mão de obra não tem uma atualização capaz de atender o prestador de serviço de maneira mais qualificada. Isso vai fazendo com que aquele teu serviço seja ruim, fique ruim, abre sempre brechas para novas empresas virem a se instalar e ganhar aquele mercado. Então, a nossa ideia é retirar um pedaço daquele tributo que iria para o Estado, que o Estado muitas vezes acaba investindo da maneira equivocada, e você iria retirar este tributo e gastar na sua própria empresa, atualizando seu próprio funcionário, atualizando seu próprio colaborador, o que melhoraria não só para a sociedade na prestação de serviço, como para o seu negócio também, que iria estar estimulado. Sabe, Tiago, quando a gente fala esse negócio do ICMS, tributo, às vezes eu te digo como outra ponta, assim, que está, por exemplo, nessa parte cultural, né? Existe uma coisa dentro da lei, da própria lei CMA, aqui que é a lei que incentiva cultura, que tu pegas, por exemplo, tu tem uma contrapartida da empresa, digamos, bora botar, vamos supor, a empresa que paga um ICMS, supermercado X, tá? Ele vai te patrocinar em 100 mil. Aí pronto, se 100 mil, ele tem uma contrapartida de abater 95 mil do ICMS e 5 mil ele te dá, tipo assim, como se fosse uma contrapartida. Não, esses 5 mil sai do próprio bolso. Só que na hora que ele vai abater esse imposto, para abater na hora que ele vai pagar, ele tem o direito de abater de 3% a 5% desse valor tributado no negócio. Então, a maioria dos empresários começa a pular fora porque eles se acham que eles estão emprestando dinheiro para o Estado. Então, acontece que muita gente troca lei nesse sentido e os empresários que têm que fomentar, às vezes a gente chega àqueles grandes que fomentavam direto, o cara fala, bicho, eu estou com crédito de quase R$500 mil, que se eu for abater desse jeito, eu vou passar 20 anos para abater tudo. E aí o cara se retrai e aquilo que era para ser um fomento não acaba, é até um toque para dar, para a gente tentar fazer alguma coisa que ajude, não é que, mas que pegue, por exemplo, se ele conseguir abater 10%, sei lá, ou alguma coisa que faça ele ver que ele consegue, tipo... É um misto de coisas. Tem esse fator que realmente atrapalha, mas tem algumas outras coisas que são extremamente prejudiciais para o processo. Primeiro, tu dá entrada num processo de incentivo pela lei CMA. Às vezes esse teu processo ele fica lá engavetado, parado, e ele demora anos e anos para poder ser processado e ter uma deliberação, seja negativa ou positiva. Isso é extremamente desestimulante para o produtor cultural. Além disso, tu sabes muito bem que existe uma certa máfia entre os que aprovam e os que desaprovam as leis de incentivo fiscais no Estado e no próprio município, para poder contemplar aqueles que são apadrinhados daquele grupo político, que é um grande erro. E uma outra coisa, a gente não tem a cultura dentro do setor empresarial da compreensão de que aquilo ali é um puta estímulo para a sociedade. Que aquele recurso ali era um recurso que você estaria dando para o Estado, que em tese, aquilo ali, vou usar uma expressão, estaria perdido, e que você pode estar estimulando, inclusive, até com mídia para a sua própria operação, para o seu próprio negócio. Sim. Agora, é uma mudança cultural que vai desde a desburocratização do processo, né, de aprovação dentro do corpo jurídico, técnico do órgão público, a quebra e a finalização dessas máfias que existem
dos grupos que aprovam e que reprovam os projetos, né? E a constituição de uma cultura mais fortalecida de que a gente pode trazer empresas e parceiros da iniciativa privada para estimular a cultura através das leis de incentivo fiscal. Porque quando tu trouxe essa ideia, eu achei uma ideia maravilhosa, esse lance de tu retroalimentar os próprios funcionários da empresa, mas se tu não usares o governo ajudando, enxergando isso como se fosse, porra, tu estás rodando a máquina, se o cara tem um profissional mais qualificado, ele atende melhor, ele produz melhor, ele gera mais, e aí volta em tributo de forma indireta. Não, volta direto e indiretamente, porque o que acontece? Imagina um restaurante que tem um faturamento de 100 mil reais por mês. Da feita que ele tem uma mão de obra de atendimento melhor, ele vai ter, no médio e longo prazo, a tendência é a ampliação do faturamento dele. E quando ele sai de 100 para 200 mil de faturamento, ele está retroalimentando a retomada do tributo para o próprio governo. Ou seja, tu retira um pedaço durante um período, mas ele volta também depois em tributo para o governo, porque tu tens um aumento do consumo. A questão do mercado de tributação, ela é nada mais, nada menos do que o grande fomentador do mercado é o consumo. Não adianta tu ter uma carga tributária alta ou baixa se tu não tens quem esteja consumindo aquele produto, porque senão não tem giro de mercado. Então, às vezes, é melhor você diminuir o ganho individualizado daquele tributo sobre tal atividade, mas você tem um estímulo ao aumento de consumo, porque ele vai dar, no final, um acumulado bem maior para o Estado e para a iniciativa privada. E a parte mais difícil é equilibrar essa balança, né? Porque todo mundo fala assim, sempre da maneira mais simplista, né? Reduz, não aumenta. Mas porque se tu reduz, por exemplo, o ICMS, tu pega o imposto, às vezes tu reduzindo 10% do ICMS, tu pega no final das pontas uma grande quantidade que poderia ir para um lugar... O ICMS é o quê? Estadual. Não, mas o ICMS vai para onde? Saúde e educação? Não, o ICMS é a arrecadação do Estado, né? O imposto estadual que vem para a fonte arrecadatória do Estado. O que acontece? Vamos dar um exemplo do Estado do Pará. No Estado do Pará, a gente tem um orçamento de 35 bilhões de reais por ano. Isso dá algo em torno de 100 milhões de reais por dia. Então, a gente tem um recurso financeiro que tem condições de estimular, de fortalecer as políticas públicas no Estado do Pará. Dá para fazer tudo? Não, não dá para fazer nada. Dá para diminuir algumas coisas da carga tributária que existe de algumas operações? Dá. Não dá para você diminuir de tudo, porque na hora que você diminui de tudo, você tira o poder de arrecadação do Estado e automaticamente diminui também a capacidade de intervenção política e social do Estado na população. Mas, se você pegar a questão da energia elétrica, que todos nós consumimos, um Estado que produz e fornece para o Brasil energia elétrica, e ainda paga uma das maiores tarifas, a gente tem uma alíquota de 25% da tarifa de energia de todo mundo, que em função de uma determinação de legislação federal, acaba existindo uma bitributação, que sobe de 25% para 33%. A cada R$100 que tu, eu e todos nós aqui pagamos de energia, R$33, ou seja, 1/3, vai para os cofres do Estado. É justo? Não, é injusto. Então o Estado poderia discutir e rediscutir uma diminuição da carga tributária, da alíquota do ICMS na tarifa de energia da população do Estado do Pará. Estou dando um exemplo. Existem vários e milhares de outros exemplos que podem acontecer. Mas qual é o princípio disso? É o egoísmo. O egoísmo é complicado, porque pode ser que R$33 para uma pessoa que esteja pagando uma conta de 800, de 500 e 600, ela não consiga compreender a magnitude disso em função da loucura do dia a dia dela de trabalho, então ela acaba preferindo pagar. Mas para aquele trabalhador que sobrevive com um salário mínimo, que ele tem que pagar R$200, R$300 de energia, 33%, é um puta impacto no orçamento dele. E aquilo ali certamente daria para ele mais condições de comer mais frango, mais carne, mais ovo, mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mais leite, que hoje, infelizmente, a gente tem aí 44% da população do Pará sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. Como é que a gente consegue resolver isso, Tiagão? Cara, eu sempre digo o seguinte, o maior problema do mundo não é corrupção, não é falta de emprego, é desigualdade. A desigualdade é a mãe de todos esses problemas, porque a desigualdade ela estimula a corrupção, a desigualdade estimula o desemprego, a desigualdade estimula a fome, a desigualdade estimula todos os problemas da sociedade. A gente tem que combater essa desigualdade, como gerando emprego, gerando renda, combatendo a corrupção, óbvio. É o inverso da lógica normal. Então, a gente precisa fazer com que o Estado do Pará possa gerar mais emprego para a sociedade,
que o Estado do Pará possa levar mais saúde, educação, cultura, esporte e lazer. É política pública, não tem jeito. Se não for através das políticas públicas, a gente não combate a miséria e a desigualdade social. Tem muito político que ganha representatividade através de uma marra meio... aquele negócio do combate, de ir para cima, e às vezes nem é o lado da política pública em si, né? O lado da voz, da garganta e tal. E tu, um cara novo que chega, que fala pausado, que a gente vê que é articulado, que sabe... Quando tu entras num embate com um cara desse, não é uma conversa meio de maluco, assim? Ou como é que tu consegues transformar um cara desse para um aliado? Assim, eu sempre faço o grande exercício do respeito e da compreensão. A gente vive numa sociedade, Guto, que ela é muito plural. Existe o eleitor que gosta do Bolsonaro, o cara que gosta do Lula, que odeia o Bolsonaro, que odeia o Lula. Existe o cara que não quer nenhum dos dois, que é o Ciro, que é a Tebet, que é uma outra pessoa que seja mais neutra dentro do processo. O meu papel não é ficar no debate conflitante entre eles. O meu papel é discutir pontos de convergência que, independe se você é de direita ou de esquerda, tem que ser debatido. Existe uma diferença muito grande entre o político, o eleitor, o cidadão que gosta da política de direita para o cara que gosta da política de esquerda. Existem coisas antagônicas aí. Mas espera lá, será que o da direita e o da esquerda não concordam que a unidade de saúde tem que ter mais médico? Será que o da direita ou da esquerda não concordam que medicamento em excesso na unidade de saúde nunca é demais? Será que o da direita ou da esquerda, eles são contra mais creche, mais vagas nas escolas de qualidade, professores bem remunerados? Não. São pontos que, independe se você é de direita ou de esquerda, a sociedade precisa. Então, o meu papel é tentar respeitar a opinião dos extremistas e tentar colocar a sociedade num eixo que melhora a vida das pessoas. Porque não adianta tu brigar pela direita ou pela esquerda se a fome está na tua porta. Não adianta tu brigar pela direita ou pela esquerda se a miséria social invadiu a tua casa. Não adianta tu brigar pela direita ou pela esquerda se o teu filho não tem uma creche. Sabe por quê? Faz o seguinte exercício mental. E todo mundo que está aqui é importante fazer esse exercício mental. Como é, Guto, que tu esperas que uma jovem de 16 anos que teve uma relação com outro jovem de 16 anos que geraram um filho. Esses dois aqui são periféricos, que o pai e a mãe estão desempregados, eles estão sobrevivendo na base dos auxílios Brasil, Bolsa Família da Vida, morando numa comunidade periférica onde não tem saúde, não tem cultura, não tem esporte, não tem lazer, não tem qualidade de vida. Esse cara estudou, o jovem, o garoto e a garota, estudaram até a 3ª, 4ª, 5ª série, 6ª série, não se formaram nem no ensino médio. Aí eles vão buscar um mercado de trabalho extremamente exigente. Qual a chance deste casal ter uma vida de qualidade? Baixíssima. Qual a chance e a probabilidade do filho deste casal não ser mais um dentro de uma bola de neve que não tem precedente? É gigantesca. Por isso, no nascedouro do problema, a gente tem que ter política pública. Quando a mãe tenta buscar um emprego e ela não consegue esse emprego porque ela não tem sequer com quem deixar o filho dela. Tem que ter a creche para deixar o filho. Tem que ter, o poder público tem que botar isso. Aí você pega um ônibus que você paga uma tarifa cara para um serviço extremamente precário. Aí tu vai numa unidade de saúde com teu filho morrendo de dor de dente e tu procura um dentista para fazer uma extração dentária, tu não tens um dentista. Como, com todos esses problemas, tu esperas que a gente consiga combater a desigualdade da sociedade? Não tem como. Guto, hoje tu vai procurar uma ressonância no particular, ela é R$600. Se tu for no público, eu duvido se tu vai conseguir com menos de 2 anos. Na hora que tu baixar a tua coluna para carregar uma sacola ou algo do tipo e ela travar a tua lombar, o primeiro exame que vão ter que mandar tu fazer é a ressonância. E aí o cidadão de bem, humilde, que mora na periferia, que tem uma hérnia ou algum problema de coluna, uma protusão na coluna ou algo do tipo, ele acaba vivendo a vida inteira dele em crise com dor, porque ele não tem como pagar R$600 de um exame no particular para detectar qual é o problema dele, que é 50% do valor do salário mínimo que ele sobrevive um mês inteiro, e o poder público não dá a oportunidade dele fazer o exame. Aí eu te pergunto, como esse cara vai sair de uma miséria, de uma pobreza, da desigualdade que ele existe, que ele vive?
Não tem como. Então a gente precisa criar o quê? Alternativas. Alternativa da pessoa que não tinha o exame ter acesso ao exame, do que não tinha o dentista ter acesso ao dentista, o que não tinha acesso ao médico ter acesso ao médico. Ele pode entrar num ônibus da cidade, pagando até o valor atual praticado na cidade de Belém, dos R$4, mas ele tinha que pelo menos ter um ônibus com mais qualidade. Não tem, pô. Sabe o que eu acho, Thiagão? Assim, eu olho e eu concordo com o número general contigo. Qual é a minha mágoa, às vezes, algumas vezes política, é que eu percebo que hoje em dia, com esse lance que hoje está muito mais exacerbado da polarização, às vezes as pessoas tentam desconstruir boas ideias dependendo de quem ela venha, entendendo? Por exemplo, se um cara da esquerda tem um projeto maravilhoso, eu vejo gente da direita, às vezes, tentando boicotar para não dar força política, e vice-versa. E chega num ponto que o centro, que é aquele lado que tenta dialogar, fica meio que tentando puxar para os lados, mas hoje a política se polarizou de uma forma... Mas ela vai ter que ser passageira. Mas tu sente que essa polarização ela é passageira? Ela é passageira. Porque, sabe por cara, quê? eu nunca vi precedente nenhum. Tu que tá na vida pública eu mais acredito tempo. que ela seja passageira e ela, pelo amor de Deus, tem que ser passageira. Porque se ela não for passageira, a gente vai continuar vivendo eternamente num buraco sem fundo. Porque o que acontece? Nós somos seres humanos. O ser humano, de um modo geral, ele tem parcelas e pingos de egoísmo dentro de todos. Aquele cara que bate no peito e diz, eu nunca tive um gesto egoísta na minha vida, é mentira. E a gente não pode ser hipócrita que todo mundo tem desejos individuais. Só que antes de tu olhar para o teu umbigo, tu tem que pensar o seguinte, eu também tenho que olhar para o coletivo aqui. Os extremistas, ele até respeita que às vezes o projeto ou o trabalho do outro seja um trabalho interessante. Mas como é do outro e ele conflita comigo, ele é de outro ambiente político, não, eu tenho que desconstruir ele, porque eu desconstruindo ele, eu estou grande, eu estou forte. E não é isso que acontece. Porque isso não melhora a vida das pessoas, Guto. Mas tu sente que, por exemplo, essa polarização que a gente está a nível de união, que a gente vê hoje em dia, Bolsonaro-Lula, esse é o exemplo maior, ela se reflete aqui ou a gente consegue dar uma segurada? Politicamente? Politicamente. Reflete. Aí eu te pergunto uma coisa, o cara que bate no peito e diz, eu sou o candidato do Bolsonaro, ou o outro que bate no peito e diz, eu sou o candidato do Lula, eu te pergunto, qual a proposta dos dois? Nenhuma. A proposta é ser candidato do presidente, que se tu perguntar, seja pro Lula ou pro Bolsonaro, onde é o Guamá, o Tapanã, a Pratinha, a unidade de saúde da família que tem no bairro tal, ou o Cutijuba, nenhum deles sabe. Sabe quem tá aqui, quem vive aqui, quem mora aqui. E a gente, às vezes, fica brigando por coisa que não resulta numa qualidade de vida para a sociedade. Pois é, porque o que eu percebo hoje em dia, por exemplo, eu fui até meio que ver o último debate. E não tem mais proposta. É ataque. É ofensa. Tipo assim, é um negócio assim que se tu perguntar isso, mas sim, mas o que tu vais fazer? O que tem para melhorar? Não tem uma proposta factível de dizer assim, vou dar um exemplo aqui, eu vou chutar, tá? E o debate televisivo para o governo deve caminhar na mesma direção. E você diz o seguinte, tá aqui, o orçamento público é esse, tantos por cento daqui desse orçamento eu vou destinar para a educação, porque das 1.200 escolas que a gente tem no estado do Pará, 700 estão em situação precária e 500 estão em situações ótimas. Então, essas 700 aqui, eu vou fazer um plano com o Tesouro de, a cada 2 meses, estar inaugurando tantas escolas, porque essas escolas estruturadas, elas vão estar melhorando o índice do IDEB, que no Pará é 4... Estou chutando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. 4,2, e aí, em 4 anos de trabalho com essa reestruturação, a gente tem uma previsão de subir de 4,2 para 4,9, melhorando a educação primária. Não tem uma proposta de governo. Não tem um debate de sociedade. É tipo assim, meu amigo, eu desviei R$1, tu desviou 2. Espera lá, tu é mais ladrão do que eu. Ei, eu não sou, eu tô fora. Eu não sou ladrão. Aí começa a briga entre o errado e o menos errado, ou seja, não tem um certo. Não tem alguém com disponibilidade para discutir um projeto de sociedade, porque se tu fores analisar, a sociedade, tanto a nível de Brasil como no Pará, não tem um projeto de sociedade. Qual é o projeto de sociedade? Qual é o projeto, Guto, que tu vê assim hoje, sendo debatido no Estado, que possa estar enxergando a diminuição dos índices e números que são preocupantes a nível de Pará?
muito pelo contrário, assim, pelo menos na área que eu atuo, eu vejo que teve muita desconstrução. Tu sabe como é? Por exemplo, eu entrevistei aqui o Michel Pinho, que é um cara, porra, bacana, espetacular, secretário de Cultura do município. E eu sentado com ele, eu falei de uma lei que tinha antigamente, que era Guilherme Paraense e Tó Teixeira. Guilherme Paraense para o esporte, que, pô, meu amigo Guto fez um trabalho espetacular. O Wilson fez um trabalho maravilhoso também, e a Tó Teixeira para o lado da música. E ele falou, porra, a gente teve um entrave porque estava tendo muita coisa por fora de maracutaia. E eu falava, bicho, como é que chega num ponto de ter uma desconstrução de uma coisa que era tão benéfica para a sociedade por causa dos caras que usam de maneira errada? Mas né? é isso que eu te disse. Eles têm que quebrar o monopólio dos aprovadores. Vamos ser franco, tanto no estado quanto no município, tu queres aprovar um projeto de incentivo para a cultura, tem aquele cara certo que tu procura lá certo, que ele conhece todos os meandros, dentro da secretaria ele conhece o fulano Beltrano. Mas pera lá. Quer dizer que se tu não conhece, tu não tens direito de aprovar algo que é extremamente positivo para a sociedade? Né? Que deveria ser democrático. Aí fica esse monopólio dessa sacanagem, dessa patifaria, e aquilo que deveria ser extremamente produtivo para a sociedade, para o fomento da cultura e do esporte, não vai ser. Pois é, porque, cara, eu acho, de verdade, assim, olhando, porra, eu viajo, a gente que tem a possibilidade de estar sempre viajando, cara, é legal viajar, mas eu adoro a minha terra. Eu acho que Belém, assim, é espetacular, é apaixonado. Se tu me perguntares assim, Guto, tu te mudaria? Nem fumando, cara. Eu amo isso daqui. E pro cara que ama, que eu acredito que tu ame muito a tua cidade também, às vezes a gente olha umas coisas assim que a gente fala, por quê? Né? E aí eu te pergunto, é isso que eu ia te dizer. Aí tu chegas de novo na política, tu chega um moleque novo, no meio de um bocado de gente que já está há um tempão, e aí o fato de tu ser menino, o fato de tu seres menino na idade que eu te digo, cara, deve ter uma galera que sem conhecer teus propósitos, sem conhecer aquilo que tu já viveste, aquilo que eu tô te dizendo, porque às vezes a pessoa associa a maturidade à idade cronológica da pessoa. E aí tu chega com um bocado de propósito muito bacana, dialogando bem pra caramba, e deve ter um bocado de gente, hoje em dia a internet deu muita voz pra isso, que deve chutar o pau da barraca de hater em cima de ti, né? Olha, tem bastante, eu não vou dizer que não tem bastante. Mas assim, primeiro, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Concordo em número, gênero e grau. Segundo ponto, o nosso trabalho ele tem incomodado algumas pessoas que estão aí há séculos, né, há décadas, sustentadas pelo poder público. E uma outra coisa, é normal que a sociedade possa ter faça um pré-julgamento ou tenha um preconceito sobre a idade dos jovens. Muitos jovens no Brasil hoje não sabem o que querem, não sabem correr atrás, não estão correndo atrás, óbvio que a grande maioria está trabalhando, está lutando, está tentando, mas tem uma parcela de jovens que não estão fazendo nada. Então isso vai criando uma mentalidade na cabeça da sociedade, de um modo geral, desse descompromisso. Mas assim, eu acho que com positividade nas suas tomadas de decisão, com gestos do dia a dia, a gente vai desconstruindo isso. Eu, quando fui candidato a prefeito de Belém em 2020, eu senti muito na pele o que era, né, o preconceito que existia em cima de um jovem. Gente que dizia, esse é um moleque, é um garoto, tem 28 anos de idade, não dá para governar a cidade. Ok, o meu papel é respeitar, o meu papel é compreender aquilo que é a democracia, né, principalmente o que é a vontade popular. Mas eu te confesso que eu vi muita gente, depois dizendo assim, Thiago, espera aí 4 anos que vai chegar a tua vez, porque não dá, porque a gente não quis naquele momento. O jovem com 28 anos que tinha dinâmica, que tinha vigor, que acordava cedo, que dormia tarde, que ia olhar o problema, que ia lá ver se o médico estava na unidade de saúde. Não queria isso, mas foi e colocou uma pessoa cansada, que não tem a predisposição de conversar, de dialogar, de cobrar, de ter pulso. Porque o que falta dentro do poder público é comando. É comando. É quem olha a cidade completamente cheia de lixo e não acha isso normal. Que vai cobrar do secretário, que vai cobrar da equipe, que vai cobrar da empresa, que vai cobrar da terceirizada para limpar a cidade de Belém. Ah, mas o cidadão joga lixo na rua. Você vai punir quem joga lixo na rua. O Estado tem o poder disso. O município tem o poder disso. O poder público tem a obrigação disso. Então, falta pulso. Queres um exemplo? Assim, é uma coisa assim que é absurda. Até a mudança de cultura do próprio paraense, quando ele vai para outro lugar, é uma coisa que a gente nota. Vou te dar um exemplo. Agora, em julho, a gente tirou 10 dias. 10 dias a gente foi para o Rio.
A gente foi a família toda para o Rio. E lá, a gente mesmo tinha dentro da nossa cabeça de levar o nosso saco plástico para fazer a recolha do nosso lixo, que a gente estava lá. Lá no Rio, por incrível que pareça, os ambulantes são muito maiores do que aqui em Belém, Fortaleza também. Então a gente pegava as coisas de ambulante, mas tinha o nosso saquinho. E aqui em Salinas, cara, que é uma praia maravilhosa, que é a nossa casa, os caras, bicho, jogam lixo de tudo que é jeito e não tem uma punição. E às vezes é engraçado esse tipo de coisa, que esse mesmo cara que pega a garrafa, bebe e joga em Salinas, se ele tivesse em outro local, pelo fato de ter esse tipo de controle, ele pensaria 10, 15, 20 vezes. O que, que a gente pode fazer assim para tentar educar esse tipo... Educação e punição. Não tem dois caminhos, óbvio. Não basta só educar, não basta só punir. São porque às vezes a mesma pessoa nem dá para dizer que o cara é mal educado, porque lá no Rio ele é. Mas quando chega lá em Fortaleza ou no Rio de Janeiro, ele sabe que se ele não exercer aquilo, ele vai ser punido. Então, não só ele vai praticar o respeito e a educação daquilo que é praticado no local, como ele também tem medo da punição. Então, aqui a gente tem que educar. E a partir de um processo educacional também tem que punir aqueles que não vão na lógica. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu vi uma vez a prefeitura dragar um canal no bairro da Terra Firme e uma semana depois o canal voltou a alagar. Claro, tinham jogado uma Kombi dentro do canal. Uma Kombi? Uma Kombi dentro do canal. E aí? Quer dizer que a pessoa que jogou a Kombi, ela fica por isso? Não, meu amigo, quem é a Kombi? Tu vai ser preso, meu patrão. Porque o teu gesto, a tua atitude está fazendo com que exista alagamento e esse alagamento vai destruir a casa de muita gente que tem ali. E aí? Mas isso não é uma atitude criminosa? É uma atitude criminosa. Porque o custo público para tirar aquela Kombi daquele canal é absurdo. Então a atitude dele é uma atitude criminosa. Agora, tem que buscar amparo na lei, buscar amparo na legislação para poder tomar tais atitudes. Por que eu te digo isso? Porque eu percebo também que, de uma maneira meio política, algumas pessoas são muito permissivas, porque eles acham que se eles começarem a apertar a fivela do cinto, talvez aquela pessoa se revolte, esse é muito duro... que esteja enraizado aquele lance do não quero mudar do jeito que está. Educação e cultura. Eu vi uma vez em um município no estado que o governo, na época, queria construir todo o sistema de água, né, para a cidade. Pô, era um investimento gigantesco do poder público. Mas da feita que tivesse todo o sistema de água, obviamente que a Cozampa viria para cobrar. Né? Ela iria começar a cobrar. E olha que o preço da Cozampa é um preço irrisório. Mas a população fez baixo-assinado, confusão, briga, porrada, tiro, porque eles queriam o benefício, mas eles não queriam a cobrança. Pera lá, pô, não é muito melhor você pagar uma taxa mínima e ter um serviço de qualidade do que você não pagar nada e ter um serviço que não presta? Eu acho que tudo que é mudança, sabe, Thiago? Eu vou te dar um exemplo. Gera um trauma. Claro. Normal. Vou te dar um exemplo, muito. Cinto de segurança. Assim, pô, a galera que é mais novinha já tem aquela cultura, não tem a ideia de que as pessoas não andavam de cinto de jeito nenhum. E aí, quando foram botar que era obrigatório, senão tu ia ser multado, era um para acertar o tamanho do mundo. E hoje em dia... Punição? Eu vi uma vez, foi numa palestra, inclusive, eu não me recordo o nome do cara. Ele usou uma expressão que dizia o seguinte, que antigamente as pessoas idolatravam, respeitavam o rei e a rainha, não é porque era o rei e a rainha, mas é porque se tu não respeitasse o rei e a rainha, tua cabeça ia pra guilhotina. Então, ele fazendo uma analogia e um comparativo na época, mostrando que o poder público servia meio que como este organizador, né, social. Então, a legislação ela vem para te amparar, para poder te dar garantia de direitos, mas também te dar garantia, te dar deveres também social. Então, não dá para você pegar e jogar uma Kombi dentro de um canal e achar que é normal, não é normal. Não adianta você pegar e furar o sinal do trânsito achando que é normal, porque todo mundo pode ser que faça, porque isso não é normal. Aí tem o guarda de trânsito para te multar, porque na hora que dói no teu bolso é a forma que tem de te punir e tu evitar furar o trânsito. Na hora que tu bota o cinto, que antigamente era um parto, porque ninguém queria usar o cinto, tiveram duas coisas importantes. Primeiro, a diminuição, né, da quantidade de pessoas que tiveram acidentes letais, e isso, a parte educativa, foi conscientizando uma parcela boa da população, mas teve uma outra parcela expressiva que começou a usar porque começou a doer no bolso.
Não só isso, né? Porque também acidentes, às vezes, quando a pessoa sofre um acidente, está de cinta e não se machuca, ela desafoga o sistema de saúde. É uma roda que gira, né? Que traz uma engrenagem. Desafogando o sistema de saúde, aquela pessoa que estava mais tempo para ser atendida é atendida de maneira mais rápida. Então, toda a sociedade se beneficia com uma regra dessa, né? Eu vi uma vez... O pessoal fumava em avião, cara. Teve um encontro uma vez aqui, o falecido, que foi candidato à presidência da República, Eduardo Campos, na época ele era governador do estado de Pernambuco. E a gente estava numa roda de conversa, ele falou uma coisa que aquilo ali para mim ficou muito... Ficou marcado, né? Ele dizendo o seguinte, que ele botou na época no estado de Pernambuco o Detran para poder apertar, vigiar, fiscalizar, de fato, uma boa parcela das pessoas que andavam de moto na cidade, e diminuiu de maneira exponencial a quantidade de acidentes. A diminuição da quantidade de acidentes, ela não só salvou milhares e milhares de vidas, como ela economizou na saúde um absurdo de dinheiro. Por quê? Porque o acidente de moto que o cara tinha lá na cidade dele, no estado dele, ele ia para um hospital metropolitano e cada placa de reconstrução de um fêmur que ele tinha que gastar, pago pelo poder público, era 80, 90, 100, 120, 200 mil reais. Então, olha como uma ação dentro do Detran não só salvou milhares de vidas, como também diminuiu o gasto na parte de ortopedia que o poder público tinha. Então, uma coisa do trânsito foi economizar lá na saúde pública. Sim. Né? E, obviamente, a diminuição de pessoas agravadas dentro dos hospitais, menos UTI, enfim. O cara não segura leito, que às vezes um cara desse pega e segura um leito que poderia ter para um infartado, alguma coisa nesse sentido. Mas, Tiagão, isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala isso, que a gente faz essa analogia com trânsito, com multa, é uma coisa que a gente consegue visualizar mais fácil. Em relação ao lance da criminalidade e essa frouxidão das punições. Hoje em dia tem muita brecha que o criminoso sai ileso, a gente cansa de ver, e eu sempre bato naquele negócio, cara, isso só vai mudar quando o criminoso tiver medo da lei. Isso só vai mudar quando o criminoso tiver medo da lei. E a gente percebe hoje em dia um bocado de brecha que o cara te assalta, tu vais para a delegacia junto com o cara, se vacilar o ladrão sai antes de ti, tu ainda tem que ficar... De que maneira a gente consegue... Tem que apertar a legislação, não tem jeito. Porque, olha... É interessante. Eu Tipo defendo assim, que sim. Tu defende que é interessante? Eu porque defendo que sim. A gente percebe que tem uma grande parte... Não dá pro cidadão de bem ficar sujeito a ver as pessoas de má índole vivendo do nosso lado a lado, não tendo a compreensão do que é uma sociedade coletiva. Não dá. Não tem como. Agora, óbvio que a gente tem que ter políticas públicas que possam dar oportunidade de reinserção social. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, pegando o caso do cara que é um estuprador e não, eu tô tentando mostrar que quem errou tem que ser punido, ponto. Não dá para ter a frouxidão dentro da legislação para poder beneficiar quem age de maneira equivocada. Não tem como. Sim, eu meio que concordo no sentido do quê? Que existem penas que às vezes eles botam no mesmo balaio. Digamos assim, o cara quer um aviãozinho da droga, quer um moleque que foi recrutado, às vezes tá passando... Esse cara é difícil de tu julgar. Entendeu? Tu não sabe. E às vezes esse cara... 30, 40 reais lá apenas para levar... Um leite, sei lá... Não estou te dizendo que está certo. Não, nem defendendo. Nem defendendo. Mas tu não sabe se o problema da fome dele lá, da casa dele, do desemprego, não estava levando ele para uma necessidade de fazer esse transporte. Eu não estou aqui dizendo não é defender. que isso seja correto. Mas às vezes pega esse moleque... Mas tu não pode botar ele no meio de uma balança o assaltante de banco. Porque ele vai virar uma fábrica de criminoso ali. Ele vai virar uma fábrica de criminoso. E a gente tem que encontrar políticas públicas, e quando a gente diz, eu levanto a bola para ti, que tem esse lado, de pegar e conseguir subdividir isso daí para entender que a cadeia tem que ser para os casos de cadeia. Existem os casos de ressocialização, que de repente tu encontre outras vertentes para tentar tirar aquele moleque ou aquele... E, bicho, uma coisa que eu não consigo entender. Por que o poder público não tenta, de alguma forma, fazer com que essas pessoas que estão apenadas colaborem com a sociedade, ou pelo menos colaborem com o próprio dinheiro que eles
tiram da sociedade para se custear. Ou que dê um ofício, tem muito isso, né? De que maneira a gente consegue... Não tem jeito, é a legislação federal. O problema é que a mesma legislação federal que pode ser modificada para poder melhorar todas essas políticas públicas é a mesma que é frágil e hoje faz com que a sociedade esteja na situação que nós estamos. Não tem jeito. Tiagão, é isso que eu vou te dizer. Hoje tu tá com 29. 29. O que tu gosta de fazer assim? Porra, eu sou político, mas, porra, todo mundo tem que lembrar que tu também, porra, tu é um menino do tamanho do mundo. Eu sei que a política toma... a partir do momento que tu começas a crescer em qualquer determinado tipo de segmento, por exemplo, eu na música, hoje eu acordei 7 horas da manhã, eu acho que é o meu 9º compromisso e tal, porque eu já estou engajado com outras coisas. Mas no teu caso, que a política te cobra muito, principalmente nesse período, de que maneira tu te diverte, de que maneira tu ainda arranjar, tu vai casar, saca? Nesse turbilhão de coisas assim, ainda arranjou tempo de... Na verdade, eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa contemplada. Né? Eu acho que, na vida de um modo geral, Guto, a gente tem que saber dividir, né, não só as obrigações profissionais, como familiar. Não pode se doar 100% e 1000% só para aquela coisa, porque... você vai suprir algum desejo de algo, mas vai faltar em outro ponto. Eu gosto muito do que eu faço, eu me dedico com muito amor e muito carinho ao que eu faço e me alimento muito disso. Né? Falta tempo para se divertir? Falta, mas quando eu tenho um tempo, eu faço isso e eu exerço isso. Acho que o que o Thiago gosta de fazer fora da política é isso? Cara, eu gosto muito de muita coisa. É até difícil de dizer. Eu gosto muito de encontrar os amigos, de fazer um churrasco, de cozinhar, de comer. Pô, dou maior valor. Tu gosta de cozinhar, cara? Gosto. Não é? Assar uma carne? Não, gosto. Eu tava falando, né? Gosta de tomar uma. É bacana. Porra, demais. Eu tava falando, né? Que o nosso time é diferente, né? Eu falei, bicho, eu tô com muita vontade de comer um churrasco e tomar 4 cervejas hoje. Ele falou, é igual hoje, não sei. Segunda-feira, pô. É porque o meu final de semana é o contrário, cara. Meu final de semana eu tô maluco e às vezes as pessoas que veem a gente em cima do palco pensam que lá é diversão. Não, cara. Muito pelo contrário. É um horário maluco que tu não sabe que horas vai acabar, tua mulher tá em casa te ligando, pedindo para tu voltar e tu não... Tu diz, não dá para eu voltar agora. O meu caso é mais tranquilo, né? Eu sempre brinco que na hora que tu te torna músico profissional... O Pedro tá sofrendo isso aí, né? O Pedro agora tá novo, tá em love, agora ele tá... Deus o livre, ela liga, ela fala que quer pão, é só pra ele voltar logo pra casa, que ela quer cafuné, diferente o negócio. Ela inventa os negócios. Ai, Pedro, traz pão, não sei o que e tal, mas é tudo papo furado. Ele fica encabulado, né? Ele vai mexer na câmera. Eu vou te contar um negócio. E diga-se de passagem, manda aí. Olha, tu falaste da primeira dama? A primeira dama mandou um presente pra ti aqui. Foi pão? Não tô te dizendo? Traz aqui, aí, ó. Moleque. Olha aí, meu príncipe. Primeira dama mandou um presente. Parar, não pode aqui. Parar, tu é doido? Olha aí, não tô te dizendo. Pedrão, diz aí o Instagram. Chocomelo Doceria. Olha aí, personalizado, meu primo. E olha, eu vou te dizer que é gostoso, olha. Vou te dizer que o negócio é fino. Vou até. Vai, olha aí. Depois do teu churrasco, tu já sabe. Deixa eu ajudar aqui. Vai puxar aí que vai dar certo. Aí que eu puxo e cai tudo. Não vai cair nada, não. Vai na manhã. Olha aí. Pedro, a gente não tem habilidade porque tu tá com muita frequência. O Pedro come bolo todo dia. Por que tu acha que ele tá assim? O Pedro faz aí, crossfit Pedro. 8 vezes por dia pra ele conseguir. Vou virar muito pra não cair. E manter o shake, olha aí. Personalizado o negócio, tá bonito. Chocomelo. Bater até uma foto aqui e botar, né? Não tô te dizendo, tem que fazer um buchê, né? E aí, primão, aí tu gosta de fazer um churrasco, sair com os amigos? Bicho, eu gosto, cara. Mas é bacana isso, né? Eu tava tocando um casamento em São Paulo agora, tem acho que uns 2, 3 meses. Quando eu tava lá, pô. Eu te encontrei lá. Eu tava lá. E é engraçado, a gente quando viaja, sabe? Eu fui fazer um mês antes desse, eu fiz um em Curaçao. E tinha uma galera que tava nesse mesmo casamento lá. E é muito bacana quando a gente encontra a galera fora e dá pra curtir também, assim, né? É um negócio bacana pra caramba. E aí, tu joga uma bolinha? Jogo, rapaz, eu faço de tudo. Um pouco de cada coisa. É bom de bola, moleque? Hein? Bom de bola não, mesmo? Quando eu tava mais magro, eu jogava melhor, agora eu tô... Respondia bacana. Eu tô com um físico, eu acho que igual do Ronaldo Fenômeno já. Já tá nesse naipe? E aí, primão, e agora, próximo passo, resolveu agora constituir família, já namora um tempão? Já, cara, eu já namoro com a Gabriele aí
há mais de 6 anos, a gente já está junto. Aí a gente noivou, né, antes da pandemia, né, no meio da pandemia, assim, antes da eleição de 2020. E aí, com o agravamento da pandemia, a gente acabou não conseguindo... Adiando um pouquinho. Adiar um pouco e agora, É isso aí. depois da eleição, a gente vai para essa nova empreitada. Cara, é bacana. Tu vai notar que a política não é a coisa mais difícil. Eu tenho um amigo que... Tu vai notar que a política não é a coisa mais difícil da tua vida. Eu tenho um amigo que um dia desse disse para mim assim, olha, vem que a água tá quentinha, pode vir que é bacana, tu vai gostar. Eu disse, rapaz, não tô te dizendo. Será que isso é verdade, bicho? Não, mas é bacana, cara, é bacana. É legal. É bacana. Eu não tenho dúvida que, como quase tudo na vida, são fases, né? Eu não tenho dúvida que a fase do casamento, ela vai ser no início algo diferente do que eu estava vivendo, do que todo mundo estava vivendo, né? Mas é natural que você busque sempre a compreensão, o diálogo, cara, a parceria. E ó, a gente estava até conversando hoje, a Brena, que é amiga nossa, disse assim, olha, é importante você ter bons padrinhos. Eu disse, puta merda. Se eu depender dos meus padrinhos... Não tô te dizendo, tu tá muito fumado, né? Não, brincadeira, são vários amigos nossos. Não, tem só pessoa maravilhosa, eu conheço a maioria, cara, porra. Tu tá muito bem cercado de pessoas maravilhosas. E aí isso é engraçado, né? Porque quando a gente tem uma bolha de gente que te puxa pra cima, tu sente uma responsabilidade também de seguir fielmente para não decepcionar aqueles que estão do teu lado, né? Porque tem um lado que eu vou te dizer isso daí, o meu grupo de amigos é um grupo meio próximo assim também do teu, e a gente se abana muito naquele sentido de quando a gente nota que alguém está seguindo fora da linha, a gente vem para cá, ou não está estudando, ou quer passar num concurso, pô, não, tu não vai para festa, tu foca, a gente se ajuda muito nesse sentido, e o teu grupo é muito parecido com isso, né, cara? A gente nota que a galera conseguiu, mas porque um vai dando força pro outro. Verdade. Todo mundo sempre se ajudou. Todo mundo, graças a Deus, sempre se ajudou, sempre apoiou. Eu vejo aí, ó, os meninos, a maioria que trabalha comigo sempre esteve juntos há muito tempo. E isso é legal, porque a gente se ajuda e vai todo mundo construindo. É, muito bacana. Cara, tem um quadro do teu, que eu vou levantar a bola. Chegou a hora dos cortes, adoro isso daí. Que é um lance que tu responde a galera que vem sentando a cacetada em ti. E eu acho bacana isso daí, porque tu te posiciona de uma maneira... É muito fácil para o político, quando recebe a crítica, se blindar e fingir que a crítica passou na frente. Não é verdade? Sim. Muitos deles fazem isso. E tu não. Tu tenta contrapor ao ponto até de trazer aquele cara que de repente não gostava de ti, de falar que eu não tinha pensado por esse lado, ou o cara me convenceu do contrário. Imagina o seguinte, isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. Pô, eu sei que eu mais do que ninguém sei quem eu sou. Sei o que eu penso, sei o que eu faço, sei qual é o meu dia a dia, a minha dedicação, meu compromisso. Aí vem uma pessoa que esteja revoltada com a política e vem dizendo que todo político não presta. Eu compreendo a mágoa, a dor, a raiva daquela pessoa sobre a política de um modo geral, mas eu não posso ser vítima de algo que eu não fiz. Se eu fico calado, eu estou pactuando e concordando com aquele ataque. Mas na hora que eu vou para o enfrentamento para mostrar que eu não sou aquilo que ele está generalizando, eu não só me posiciono para poder mostrar o que eu não estou naquela linha de raciocínio, como também eu dou a oportunidade para aquela pessoa me conhecer. Então eu vou para o enfrentamento sim, e o enfrentamento com respeito, com diálogo, né, para tentar mostrar para as pessoas que tem muita coisa errada na política, mas dá para fazer muita coisa legal sim. E tem muita gente comprometida. E eu vou te dizer uma coisa, assim, eu tiro por mim. Às vezes, quando eu estou tocando, principalmente em alguns lugares que a gente toca, que a gente vê que tem o assédio feminino maior, porque tem aquela magia dos palcos e tal, babá, tu nota que tem muito cara que às vezes não te conhece, ele fica com raiva de ti porque ele acha que de repente a namorada, a irmã, a prima tá te olhando, e aí é naquele cara que eu foco. Eu tento desconstruir aquele cara, eu vou lá, eu brinco com ele, eu boto o microfone e no final o cara sai meu melhor amigo. Mas ele chegou com um preconceito já de querer a morte, de já querer ir para o enfrentamento, às vezes até físico, de querer jogar uma latinha desnecessária. E tu desconstrói, e aquele cara sai levando o teu nome por todos os cantos. O cara é gente boa, o cara é bacana. O cara é meu amigo, já virou amigo. O cara vira amigo. Primo, o que já mandaram assim? Manda os haters aí, a gente vai responder agora, mostrar... Olha, até aqui não vou ler o arroba da pessoa para não responder ninguém. O Clóvis mandou assim: nessas eleições votem tudo nulo.
esses caras não merecem estar no poder. Tudo caro, cesta básica cara, energia cara, água, gás, estamos... Tá, voto tudo nulo, os caras não merecem estar no poder. Você vota nulo. Uhum. É mais uma pessoa indignada com o processo político, é mais uma pessoa indignada com a falta de compromisso da política de um modo geral, mas a gente não pode generalizar, porque na vida tem bons médicos, bons engenheiros, péssimos engenheiros, tem bons profissionais e péssimos profissionais. Então, a política não é diferente. Ela não vai ser diferente. Então, eu compreendo a mágoa, a dor, a raiva, mas eu peço para ele e para vários outros na mesma situação dele a oportunidade de poder compreender que tem gente do bem aí construindo algo bom. E eu acho que o poder maior que tu tens, justamente para mostrar essa tua insatisfação, é tu votar diferente daquele voto que te causou insatisfação. Então, se tu vota num cara que tu fala, bicho, esse cara me decepcionou de uma forma over, tu pega em cima daquele teu voto e fala, pô, vou votar diferente daquilo 84% das pessoas não lembram em quem votou há 4 anos atrás. Se tu não lembra em quem tu votaste, faz um exercício e pensa como é que tu vai cobrar dessa pessoa. Tu não vai cobrar. O cara que vende o voto dele porque o político comprou, ele tem compromisso com alguém? Não. Nem o eleitor, nem o político. Muita gente vende seu voto. Então, bora fazer uma reflexão e uma análise da magnitude que tem o processo eleitoral. Vamos parar, nós somos aqui 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Vamos parar para pensar em quem a gente votou, sério mesmo. Para deputado federal, para deputado estadual, há 4 anos atrás. Olhem como às vezes tu para assim e diz assim, mas por que eu votei? Se eu que sou político estou no meio, óbvio que eu lembro que eu votei em mim, né? Mas às vezes tu olha e diz assim, mas para que eu votei para deputado federal? Tu acaba esquecendo. Mas se tu votaste porque o primo do amigo do vizinho te pediu, a distância disso aí vai fazer com que tu esqueça. Tu esquecendo, tu não tem nem como cobrar. Porque tu não vai cobrar aquela pessoa. E aí tu acaba pegando e generalizando, dizendo que todo mundo não presta, todo mundo é ladrão, todo mundo é safado, o que não é verdade. Não. Tem muitos, mas não é a maioria. Como é que a gente consegue fazer? E é justamente em cima desse voto que eu acredito que a gente consiga não votar naqueles muitos que já estão aí, que já mostraram para o que vieram, mas que tem um curral eleitoral tão grande, cara, que ainda continuam com o curral eleitoral tão grande. Essa renovação, é muito bacana a gente ver um menino novo fazendo essa renovação, porque a gente mostra que é possível, Porque, eu vou te ser muito sincero, teve uma época que a gente achava que, independente do que fosse, sempre as mesmas cartas marcadas estariam lá. E eu não sei te dizer se foi nessa última, a gente já conseguiu ver que algumas sim, mas outras grandes ficaram de fora, né? Olha, eu fui candidato em 2020 à Prefeitura de Belém. O meu maior desafio naquele momento, primeiro, era com 28 anos de idade ter coragem e propostas factíveis para a cidade. A gente conseguiu superar. Segundo, apesar de não ter vencido as eleições, mas a gente conseguiu gerar para a sociedade que, para um futuro próximo, o jovem tinha a oportunidade de coordenar, de comandar algo grande que pudesse gerir uma cidade no longo prazo. E assim, a gente não tem que ter medo do jovem, a gente não tem que ter medo da renovação. O jovem hoje ele não é o futuro, ele é a realidade, ele é o presente, é o agora. E pode ter uma certeza, um jovem de 25, de 28, de 30, de 32 que tenha competência, experiência e tato com a coisa pública, ele tem muito mais chance de dar certo, de ser um bom gestor, do que uma pessoa de 50, de 60, nada contra os mais experientes, e nem, pelo amor de Deus, desmerecendo a experiência de ninguém, mas é vigor. Belém, eu estou dando exemplo de Belém. Belém precisa de alguém que acorde cedo, durma tarde, que dialogue com o enfermeiro, com o gari, que vá na obra, que vá na unidade de saúde, que veja se está faltando médico, se está faltando enfermeiro, que tenha pulso, que tenha atitude. Como é que tu vai esperar de uma pessoa que esteja mais cansada, que não tenha todo esse vigor, que já tenha todo um atrelamento, um envolvimento com uma parte do empresariado que presta serviço público, que já está num conchavo? Não vai rolar. Não vai sair do buraco, Guto. Cara, eu sinto hoje em dia que tem muito esse lance das pessoas verem quem realmente está presente, né? Porque tem muito... A gente brinca que tem aquele... chegou a hora de abraçar o pobrezinho, chegou a hora de botar o pé na vala, né? Mas existem pessoas que a gente vê que são atuantes
durante o mandato todo mesmo, que o cara vai lá. Isso daí é meio complicado, né? Porque Olha, eu tava dizendo hoje para um amigo que foi lá no nosso comitê de campanha, e aí ele me perguntou, e aí, Thiago, como é que tá a loucura? Eu disse, cara, não tá uma loucura. Mas como é que não tá uma loucura? Eu disse, não posso te dizer que não está mais acelerado do que o normal. Mas não é uma coisa que saiu do 0 para 100. Não. É uma coisa que saiu de 50 para 60, de 50 para 70. Porque o meu ritmo de trabalho sempre foi um ritmo de presença. Então eu não chego no Tapanã, no Guamá, na Pratinha, em Outeiro, em qualquer outro bairro, e o cara diz, bacana, eu só te vi há 4 anos atrás. Não. Porque eu tenho esse diálogo, essa presença, essa constância, essa frequência com as pessoas, com os bairros, com as localidades. Então, chega agora no momento eleitoral, não posso te dizer que a gente está garantido, porque ninguém está garantido para nada, mas a gente está trabalhado, a gente está mais consolidado, a gente já está... não partiu do zero. Não né? partiu do Tu zero. não tem aquela credibilidade que tu tem que criar uma credibilidade. Fica à vontade aí. Não, fica à vontade. Eu tenho uma. Olha, eu tenho uma que me faz sair de madrugada. Ela fala assim, Tu é viciada? Tá, Usuária? Tá. E uma vez ela ficou braba comigo, vou fazer até propaganda. Em tua homenagem, né? Ela até brigou comigo, que ela falou assim, tu vai lá, e aí, não é que é começo, né? Então, só que eu falei, vou lá, e trouxe o Nelsoro. Rapaz, pra que não? Essa daí não. Sorinho. É Sorinho, só presta Sorinho. Olha, mas isso é maldade, porque é R$15 a mais. Mas eu não sabia. Depois Não, agora que ela Nelsoro, é mais barato, 5 conto. Não, mas ela não, segundo ela não funciona. Mas é a mesma composição. Eu acho que é psicológico. Eu sou profissional e na fazolina. Não tô te dizendo. Mas é engraçado. Se eu te contar uma história minha, não tem problema no podcast, não. Uma vez eu estava viajando para fora do Brasil e levei um vidro de Nelsoro. Puta merda. Meu irmão, cheguei lá e não podia, e não era autorizado, ninguém consumia com autorização médica. E a nafazolina, os médicos dizem que isso estimula, né? Taquicardia, arritmia. Do coração. Aí eu disse, rapaz, já sei, eu vou no médico. Fui lá, paguei uma consulta particular e fui lá pedir pro médico. O médico, não, isso faz mal pro coração. Faz mal pro coração. Eu disse, meu amigo, tu tá fazendo mal pra mim. Se tu não me der, tu vai fazer eu voltar pro Brasil, doido. Eu não vou ficar aqui 10 dias sem usar o meu Nelsoro, que eu não vou respirar. E o meu caso, eu tenho meu septo errado. Então, ele, na verdade, quando eu boto o Nelsoro, ele dilata, né? A gente foi uma vez, a filha dela, a mesma coisa. Aí eu começo a respirar bem, então eu sou mais um usuário. A filha dela é também E olha, se todas as pessoas que usarem Nelsoro votarem em mim, eu sou o mais votado do Pará. Tem muito usuário, como é? Se eu não usar... Que conta, e tem muito usuário aí que tá escondidinho, né? mas Se eu não usar, eu tenho que tomar Rivotril. Olha aí. Não tô te dizendo? Vai pro Nelsoro, Vai pro Nelsoro, que é melhor, né? É menos prejudicial. Eu tô te dizendo. Mas olha, isso já é psicológico. Eu também tô achando. Porque é a mesma composição. Segundo ela, não. Parece que um Tilenol... tem a letra azul e o outro tem a letra vermelha. O Tilenol e o paracetamol é a mesma coisa. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou comprar um, botar no vidro do outro, bora ver o baque dela, né? Bora ver se não é psicológico. Não dá mesmo? Hein? Olha, você que é consumidor, a gente vai botar nos comentários aqui, me diga se tem diferença ou se não tem diferença, se o Nelsoro e o Sorinho é a mesma coisa, se é só frescura da Mel, ou se é tudo igual. Bota aí que a gente vai descobrir agora, hein? Com certeza. Aí, Thiagão, outra coisa que eu ia te perguntar, tu gosta de viajar? Tu é um cara que gosta de viajar? Bicho, tem uma agência de turismo que é a ARX Turismo. Eu nunca vi. É uma coisa assim que é maluco, assim, esse daqui tá querendo até ir pro Coldplay, falou, Guto, liga pra lá, porque realmente os caras conseguem preços, assim, principalmente de última hora, aqueles assim, porra, preciso viajar amanhã, depois, e passagem no balcão, tá? Os caras conseguem 20%, 30% de desconto nas passagens, e é legal falar. A RX Turismo, tu liga, Andrei Rizuene, ele vai te atender com todo o carinho do mundo, é sempre bom a gente dar essas dicas, pra galera não ficar mais na mão de pagar caro em passagem aérea. Com certeza. Vamos pra cima. Meu primo, tua maior bandeira, Thiagão, hoje em dia. Aquela bandeira. Combate à desigualdade social. O combate à desigualdade social. Combate à desigualdade social é tu levar energia para quem não tem energia, é tu baratear o preço da energia para quem paga caro, é tu levar creche para quem não tem creche,
é para tu gerar emprego para quem está desempregado, é para tu dar oportunidade, dignidade e qualidade de vida para quem não tem. E qual é a tua melhor ferramenta para te conseguir chegar? A política. Não tem jeito. A boa política é a melhor ferramenta. Ah, Tiago, é a educação. A educação está dentro da boa política pública. Ah, é a saúde. A saúde está dentro da boa política pública. Não tem jeito. A política pública bem feita e bem praticada é a melhor ferramenta de transformação social. Tu consegue enxergar aqui em Belém que a gente está conseguindo ter essa renovação? Ou tu achas que, tipo assim... Renovação eleitoral ou social? Não, uma renovação eleitoral que briga por esse social. Não porque as pessoas de bem, as pessoas do bem, elas estão cada vez mais se afastando do processo político. Imagina que o cara que é servidor público, concursado, do bem, que gosta da política e que queria e poderia construir coisas maravilhosas. Ele não entra porque ele diz, não vou participar da política, não. Eu vou só apenas ser um espectador aqui de Tu não acha que, às vezes, esse cara, ele acha que isso pode macular uma imagem que foi construída durante um período muito grande? Por exemplo, um médico que, porra... Eu vou te dar um exemplo assim, que chega a ser engraçado. Não tem um certo preconceito sobre os músicos? Tem sobre o político, tem sobre o médico, tem sobre o advogado, tem sobre todo mundo. Eu não tenho dúvida que o preconceito em cima do político ele é amplo. Mas ele é amplo porque uma boa parte da classe política construiu isso na sociedade. Eu sou político e sou um cara extremamente crítico a uma boa parte da classe política. Óbvio. Porque se eu topar, concordar com aquilo e achar que tudo aquilo é normal, eu sou mais um que estou participando do conchavo do equívoco do país. Então a gente tem que ir na contramão dessa lógica, praticando diferente, exercendo diferente e construindo algo diferente. Cara, é engraçado isso daí, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Assim, a gente vai puxar para o passado. A maioria da molecada nova pega corte de internet que vocês vão ver. Antigamente o Enéas. O Enéas era tido como uma piada da política e hoje em dia... Inteligente. Porra, mas hoje em dia tu pega 90% das coisas do que ele falava tinha um determinado fundamento teórico, ideológico e que compactuava com aquilo que muito da gente falava, pô, se tivesse acreditado lá atrás, talvez não tivesse assim. Mas quantos Enéas não ficam no meio do caminho? É isso que eu ia te dizer. Não Por só causa Enéas, disso, porque às vezes pessoas... macularam uma imagem como se o cara fosse um ridículo, o cara não era isso. O Enéas ainda entrou na política. Quantas pessoas do bem, inteligentes, competentes, que poderiam construir algo positivo, olham com o coração cheio de vontade, mas dizem assim, não vou participar, não. Não vou, não quero. Não é pra mim, né? Não é pra mim. E aí? São pessoas que a gente perdeu. Aí o cara de pau, o patife, o ladrão, o bandidão. Opa, e vai, não tem concorrência, vai, vou, não né? tem concorrência, eu vou e daí. Tem uma coisa assim que eu sempre falo, né? Eu tenho eu não digo que é um projeto, na minha vida, hoje a gente estava lá até, a gente foi fazer uma oficina de slime. Pelo menos umas 2 vezes por semana eu estou nos oncológicos infantis aqui, eu tenho um trabalho muito grande com oncologia, já fiz obras, já construí algumas coisas, já criei coisas que eu junto amigos empresários, porra, o telhado está dando uma goteira, porra, tu dá a telha, tu dá não sei o quê, e a gente vai se juntando e vai fazendo obras em casas de... Hoje a gente estava até lá. E muita gente chega comigo e fala assim, porra, eu não tenho estômago para isso, eu não tenho, porra, ver uma criança dessa doente e tal, e eu falo, porra, ninguém tem. É meio que o mesmo lance, ninguém né? tem. Mas se tu não tiveres disposto a ser o agente Tu não de tens, mudança... mas tu vai lá para ajudar. É. O escroto é o cara que também não tem, mas ele diz assim, não, eu não quero ver para eu não poder me impactar. Então, o que acontece? Porque eu vou te dizer, às vezes, cara, no começo, o teu começo também, que é um lance mais difícil, porra, quando tu perde uma criança, eu já perdi muitas, assim, tipo, batendo 100. E de crianças que, porra, que me chamam de tio Guto, fico grudada no meu colo, e daqui a um mês tu sabe que aquela criança não tá mais aqui. E no começo é muito difícil. Só que, cara, ou tu tens que fazer, alguém tem que estar lá para estar fazendo. Porque se todo mundo lavar as mãos, é meio assim a política, né? Se todo mundo lava as mãos, a gente fica no meio da lama. Não só da lama, como a gente fica perdido, né, Guto? É um negócio complicado. É um negócio muito complicado. Mas, assim, o nosso papel enquanto pessoas que querem fazer algo diferente, pessoas do bem, é justamente construir algo diferente para melhorar a vida da sociedade. Cara, eu vou te dizer que maravilhoso papo. Muito bacana mesmo. É muito bacana ver um moleque novo, firme,
Entendeu? Porque às vezes, o que acontece? Tem aquele cara que às vezes tu olha, o moleque novo, e que tu vai perguntando, ele não vai dar valsa. Tipo assim, tá me levando para esse caminho, eu vou para onde ele tá me levando. Não, cara, tu é firme naquilo que tu acredita, naquilo... E, bicho, te desejo toda a sorte do mundo. Eu acredito que muita gente, olha... Pega essa tua câmera, dá o teu serviço aí, tuas redes sociais, porque a gente conversou um pouquinho do que é o Thiago, porque a gente precisa de uns 10 podcasts para falar de ti. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do que o Thiago vem fazendo, do que o Thiago, manda aqui, ó. Olha, primeiro, te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que o mais importante é essa conversa, né? As pessoas precisam uns conhecer mais os outros, praticar o respeito, praticar a compreensão. A gente vive numa sociedade muito conflituosa, uma sociedade onde tem muita briga pela sua opinião, não compreendendo, né, a opinião e o porquê da opinião das outras pessoas. E assim, o que eu só peço e agradeço é pelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, pela audiência, e peço que possam analisar, né, as nossas propostas, as nossas ideias, aquilo que a gente quer construir para a sociedade. E sempre digo uma coisa, Guto, se você é uma pessoa insatisfeita, vote em alguém diferente. Se tu não quer votar em mim, tudo bem, é normal, é democrático, mas vote em outra pessoa, não anule seu voto. Na hora que tu anula o teu voto, tu perde a oportunidade de escolher alguém decente, alguém bom, alguém preparado e alguém competente. Por isso, a gente precisa exercer na política e na sociedade uma coisa que é fundamental, né? Que é o espírito coletivo de construir um dia a dia melhor para todos nós. Então, Guto, cara, obrigado. Que bacana. Vou esquecer, rede social... Deputado Thiago Araújo. Né? É deputado mesmo. Deputado Thiago Araújo. No Deputado Instagram, Thiago no Araújo. Facebook. E, ó, quem não tiver aí, 23333. Tá aqui até no bolo, ó. Tá até no bolo, hein? Até no bolo aqui, ó. Cara, maravilhoso, hein? Até meti o dedo no bolo aqui, sem querer. Ver o pode.